Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploraremos um dos temas mais cruciais da história da humanidade. Anás e Caifás cumpriram a palavra ou condenaram Jesus? Hoje, mergulharemos nas profundezas da narrativa que envolve a figura de Jesus Cristo, sua prisão, julgamento e condenação, com um foco especial em duas figuras proeminentes na história bíblica, Anás e Caifás. Portanto, peço que já deixe o seu gostei e inscreva-se no canal, para que juntos possamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. O contexto histórico do primeiro século na Judéia foi marcado por uma série de desafios políticos e religiosos. A ocupação romana trouxe consigo uma tensão palpável, enquanto a busca por independência e a preservação das tradições judaicas eram desafios constantes. Nesse cenário, o sumo sacerdote era uma figura de grande influência e responsabilidade. E dois desses sumos sacerdotes, Anás e seu genro Caifás, desempenharam papéis-chave nos eventos que culminaram na crucificação de Jesus. Para entender completamente o papel de Anás e Caifás no julgamento e condenação de Jesus, é essencial mergulhar no contexto histórico do primeiro século na Judéia. Esse período foi marcado por uma complexa interação de fatores políticos, religiosos e culturais que moldaram os eventos cruciais da época. A Judéia, nessa época, estava sob a ocupação romana. O domínio do Império Romano sobre a região trouxe consigo um ambiente político tenso e uma série de desafios para a identidade e as tradições judaicas. Os judeus ansiavam por independência e preservação de sua fé, o que muitas vezes entrava em conflito com os interesses dos romanos. Essa tensão levou a várias revoltas judaicas e a busca contínua por líderes que pudessem guiar o povo judeu em tempos turbulentos. Nesse cenário, o Templo de Jerusalém era o epicentro da vida religiosa e cultural dos judeus. O sumo sacerdote era uma figura de grande influência e poder, responsável por manter a ordem religiosa e administrar os assuntos do templo. Era também um papel que frequentemente se sobrepunha ao domínio romano, tornando-o ainda mais delicado e politicamente carregado. Anás, um sumo sacerdote que exerceu seu papel durante um período considerável, tinha uma influência notável não apenas entre os judeus, mas também entre os romanos. Seu genro Caifás sucedeu-o como sumo sacerdote. Juntos, esses dois líderes religiosos desempenharam um papel crucial na história do julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus é um dos episódios mais significativos e controversos da história da humanidade. Para compreendermos a complexidade desse evento, é fundamental examinar detalhadamente os acontecimentos que culminaram na prisão, julgamento e condenação de Jesus Cristo perante o Sinédrio, o tribunal judaico da época. O processo que levou ao julgamento de Jesus começou com sua prisão no Jardim das Oliveiras, um episódio amplamente conhecido como a agonia no jardim. Jesus foi traído por Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, que o entregou às autoridades judaicas. Este evento, por si só, é cercado por controvérsias e interpretações divergentes sobre as motivações de Judas e a vontade de Deus. Após a prisão de Jesus, ele foi levado para uma série de julgamentos que envolveram tanto autoridades judaicas quanto romanas. Focaremos especificamente no julgamento perante o Sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico. Diante do Sinédrio, Jesus enfrentou várias acusações, incluindo blasfêmia e alegações de subversão. As testemunhas que depuseram contra ele ofereceram depoimentos variados, e muitos desses testemunhos eram inconsistentes ou contraditórios. Isso suscita debates sobre a justiça do julgamento e se as acusações eram legítimas ou politicamente motivadas. O papel de Anás e Caifás nesse processo é de suma importância. Anás, como sumo sacerdote emérito, pode ter desempenhado um papel nos estágios iniciais do julgamento de Jesus. Caifás, como sumo sacerdote em exercício na época, presidiu o tribunal e teve influência direta sobre a decisão final. Alguns argumentam que Anás e Caifás agiram de acordo com a política de seu tempo, procurando manter a paz com as autoridades romanas. Outros alegam que seu compromisso com a manutenção da ordem religiosa e a preservação da tradição judaica os levou a tomar ações que julgaram necessárias. Anás
sumo sacerdote emérito, desempenhou um papel de destaque na sociedade judaica e no Templo de Jerusalém. Apesar de não estar mais no cargo oficialmente, sua influência continuou sendo significativa. A tradição judaica e o prestígio que ele conquistou durante seu tempo como sumo sacerdote em exercício o mantiveram como uma figura respeitada. Muitos acreditam que, nos bastidores, Anás desempenhou um papel importante na condução do julgamento de Jesus. Sua experiência e conexões políticas podem ter contribuído para moldar o curso dos acontecimentos. Caifás, genro de Anás, era o sumo sacerdote oficial durante o julgamento de Jesus. Como líder religioso em exercício, ele presidiu o tribunal do Sinédrio e desempenhou um papel central no processo. As pressões políticas e a necessidade de manter a ordem na Judéia podem ter influenciado as decisões de Caifás durante o julgamento. Um aspecto intrigante do julgamento e condenação de Jesus é a conexão com as escrituras proféticas do Antigo Testamento. Muitos acreditam que os eventos que cercaram a prisão, julgamento e crucificação de Jesus estavam de acordo com profecias antigas, o que acrescenta uma camada adicional de complexidade e significado a essa história. Um aspecto intrigante do julgamento e condenação de Jesus é a conexão com as escrituras proféticas do Antigo Testamento. Muitos acreditam que os eventos que cercaram a prisão, julgamento e crucificação de Jesus estavam de acordo com profecias antigas, o que acrescenta uma camada adicional de complexidade e significado a essa história. O cumprimento das profecias é um elemento teológico essencial na fé cristã e é frequentemente destacado na narrativa da paixão de Cristo. No entanto, é importante notar que as interpretações das escrituras proféticas variam e nem todos concordam com a extensão e a natureza desse cumprimento. A questão do papel de Anás e Caifás no julgamento e condenação de Jesus é complexa e altamente controversa, gerando uma ampla gama de opiniões e interpretações ao longo da história. Para a maioria dos cristãos, o julgamento de Jesus é central para a sua fé. Acredita-se que sua morte e ressurreição tenham um propósito divino, que é a redenção da humanidade e a oferta de salvação. Nessa visão, Anás e Caifás desempenharam papéis que estavam em conformidade com o plano de Deus. Muitos judeus não veem Anás e Caifás como vilões, mas como líderes religiosos que estavam preocupados com a preservação das tradições judaicas em um ambiente político tenso. A perspectiva judaica muitas vezes enfatiza a complexidade das circunstâncias e os desafios que esses líderes enfrentavam. Alguns historiadores argumentam que o julgamento de Jesus deve ser entendido dentro do contexto político da ocupação romana. Anás e Caifás podem ter sido influenciados pelas pressões romanas para manter a ordem na Judéia e evitar conflitos. A busca por um equilíbrio delicado entre interesses religiosos e políticos pode ter afetado suas ações. É importante ressaltar que essas são apenas algumas das perspectivas existentes sobre o papel de Anás e Caifás no julgamento de Jesus. A diversidade de opiniões e interpretações é uma característica fundamental deste tópico, refletindo a complexidade das questões religiosas, históricas e teológicas envolvidas. Independentemente da perspectiva individual, a discussão sobre o papel de Anás e Caifás é um exemplo da riqueza e profundidade do debate em torno dos eventos que moldaram a fé cristã e a história religiosa. Ela continua a inspirar reflexões, análises e diálogos contínuos entre acadêmicos, teólogos e fiéis de diferentes tradições religiosas. Agora gostaríamos de saber de você. Você concorda com esse estudo bíblico? Para você, Anás e Caifás cumpriram a palavra ou condenaram Jesus? Deixe o seu ponto de vista nos comentários. Estamos ansiosos para ler você. Até breve.